Olá, amigo da Jolivie! Olá para você que me acompanha e utiliza a fitoterapia na sua rotina. E se ainda não utiliza, hoje eu vou te dar motivos para utilizar. Sabe, o dia de hoje para mim foi um dia super estressante para as minhas cordas vocais. Como vocês sabem, eu sou professora, eu preciso da minha voz como a minha ferramenta de trabalho. E hoje eu falei durante 7 horas. O que aconteceu? A garganta reclamou, eu acabei tendo ali uma inflamação associada aí a esse excesso de fala, ainda mais com máscara. E se eu for pensar em utilizar um medicamento anti-inflamatório, um corticoide, todas as vezes que eu for dar aula, isso não vai dar bom, né? Então, o que eu fiz? Eu utilizei a fitoterapia para fazer o controle dessa inflamação. E daí sim, eu consegui fazer com que a minha garganta conseguisse dar conta do recado, especialmente porque amanhã e outros dias estão aí por vir diante dessa ferramenta que é fazer as aulas, tá? Então, o que eu fiz para poder conseguir controlar essa inflamação? Eu utilizei a fitoterapia a partir de algumas plantas que são anti-inflamatórias e que atuam justamente com mecanismos parecidos com os anti-inflamatórios. Se a gente utilizar os anti-inflamatórios com frequência, o que pode ocorrer é que a gente não só faz o nosso corpo não criar uma resistência, não criar uma defesa natural contra essas situações onde a inflamação ela exacerba, ela começa a ficar além do que seria natural, ele também traz alguns malefícios que são para o nosso trato digestivo. Então a gente pode ter muitas dores estomacais, a gente pode acabar tendo ali uma gastrite associada ao consumo excessivo desses medicamentos e pode até mudar a microbiota e impactar a saúde intestinal. E saúde intestinal acaba sendo base para tudo e qualquer coisa nessa vida, não é mesmo? Então, para evitar o uso desses medicamentos com a frequência que não deveríamos, a fitoterapia pode ajudar bastante. Vou começar aqui a falar sobre algumas plantas que você pode ter na sua casa. Plantas que são fáceis de encontrar e possivelmente você já utiliza até mesmo na sua culinária, durante um tempero de um frango, aí enquanto você vai fazer algum tipo de ensopado na sua casa. Então vamos aproveitar as alternativas que nós temos dentro de casa e verificar quais são as possibilidades de tratamento até mesmo e não somente de prevenção de doenças. Vamos começar com cúrcuma. Cúrcuma é um tipo de raiz que hoje em dia está super popular e ela está cada vez mais frequente aí, não só na cozinha, né? A gente utiliza a cúrcuma mais pensando na qualidade de vida, pensando na saúde que a gente pode ter através daqueles pigmentos mais alaranjados, amarelados que a cúrcuma traz. E a cúrcuma, e daí eu estou falando do açafrão da terra, que também pode ser conhecido assim, que tem o nome científico cúrcuma longa, é um tipo de tempero, um tipo de especiaria que tem essa pigmentação que favorece muito o controle da inflamação. Então, quanto mais pigmentado está aquela raiz, maior será o seu poder anti-inflamatório, porque ela consegue trazer mais fitoquímicos, mais daqueles componentes que vão atuar sobre o controle da inflamação. Então, a gente pensa de cara, nossa, a cúrcuma conseguiu fazer com que a minha garganta ela conseguisse não inflamar tanto. Será que ela pode trabalhar em outro tipo de inflamação? Pode sim. Inclusive, ela pode trabalhar em qualquer tipo de inflamação. A gente costuma brincar dizendo que as ites são inflamações e a cúrcuma trabalha sobre todas as ites. Então, se nós estamos falando de artrite, de sinusite, de todas as ites, que são essas situações que envolvem inflamação, a cúrcuma ela pode trazer benefícios sim. Inclusive, a cúrcuma ela não só traz benefícios no controle da inflamação dessas situações, como também ela pode trazer uma redução das dores que são relacionadas à inflamação. Então, o consumo de cúrcuma pode controlar dores musculares, dores articulares e até mesmo ser bem aplicado em quadros de enxaqueca. Vou ensinar daqui a pouquinho uma receita que eu gosto de utilizar muito nessa situação, não só pensando na enxaqueca, mas também para trazer mais bem-estar. A cúrcuma ela pode, inclusive, melhorar o estado de ansiedade. Ela pode reduzir a nossa ansiedade. Ela tem esse potencial ansiolítico. Então, parece que a cúrcuma é tudo de bom, né? E é mesmo. Ainda mais porque ela consegue fazer a nossa digestão melhorar. E se a nossa digestão melhora, a gente consegue ter um aproveitamento maior dos nutrientes, um aproveitamento maior do nosso hábito alimentar, né? Da nossa dieta do dia a dia. A cúrcuma, então, ela além de ser extremamente anti-inflamatória,
para fazer controle das dores, trazer esse efeito anestésico, ela também pode trazer uma melhora na digestão, trazer um benefício no aproveitamento dos nutrientes e ela, em algumas condições onde a inflamação está muito elevada, consegue controlar o marcador que a gente chama de ferritina. Muitas vezes, a ferritina ela é interpretada lá no exame laboratorial, quando ela está alterada, como um fator que predispõe, aliás, não é nem que ela predisponha, ela já identifica pra gente que pode existir uma inflamação exacerbada ali. Então, se a sua ferritina está muito alta, uma forma de você conseguir controlar essa ferritina é com o consumo da cúrcuma. A cúrcuma ela traz esse efeito ansiolítico, que é muito poderoso também, se bem utilizada. Mas como que eu utilizo bem a cúrcuma? A cúrcuma ela pode sobreviver bem, os componentes dela podem sobreviver bem a altas temperaturas. Então, a melhor forma de se fazer o chá da cúrcuma é com o processo de decocção. Então, a cúrcuma a gente utiliza o rizoma, é uma parte dura, e como você já aprendeu lá no tutorial do chás, toda a parte da planta que é mais dura, a gente prefere a técnica de decocção, que é quando a gente deixa ferver a água junto com a planta para extrair melhor os seus componentes. Depois de você utilizar essa técnica, você vai perceber que até os seus copos vão sinalizar que você tomou cúrcuma naqueles dias, porque o pigmento dela é tão forte que pode ficar presente ali nos utensílios. Então cuidado, tá? Depois você pode ficar com os dedos amarelados. Mas uma outra maneira de você também utilizar a cúrcuma, caso você não queira utilizar o chá, porque o chá ele não tem um sabor tão agradável, digo logo agora para você não se assustar quando for tomar, tá? O que você pode fazer? Para deixar o chá mais saboroso, você pode misturar com um pouco de canela. A canela deixa o chá mais adocicado e isso facilita a ingestão. Ou você pode usar a cúrcuma na forma em pó. Se você utilizar a cúrcuma em pó, aí o ideal seria que você utilizasse pelo menos entre 1 colher de chá a 3 colheres de chá por dia, tá? Para garantir esses efeitos controladores da inflamação que está muito alta nessas condições. Então, cúrcuma é um tipo de fito maravilhoso que a gente não só utiliza para deixar o arroz com aquela cor maravilhosa, mas também para trazer benefícios para a saúde. E uma maneira da gente melhorar a biodisponibilidade da cúrcuma é associar ela em situações um pouco mais gordurosas. Como eu poderia deixar a cúrcuma mais biodisponível em situação gordurosa sem que essa gordura não seja prejudicial para a minha saúde, né? O leite de coco é um veículo fantástico. Então a gente pode fazer uma espécie de chai, utilizar uma mistura do chá de cúrcuma com leite de coco para melhorar a absorção dela, já que os compostos, os curcuminoides presentes na cúrcuma, eles funcionam melhor, eles são melhor absorvidos na presença de gordura. Então fica aí a dica para você aproveitar o máximo possível da cúrcuma. E de cara eu vou trazer uma planta que é super amiga da cúrcuma, que é conhecida inclusive como o açafrão brasileiro. Eu estou falando do gengibre. O gengibre é muito mais comum pra gente. O gengibre ele está presente na nossa culinária há muito tempo, ele melhora muito o potencial digestivo. Ele é utilizado também para controle de gases, ele tem um efeito carminativo muito bom. E a gente também consegue ter um potencial anti-inflamatório bem grande do gengibre. O gengibre ele tem uma atividade parecida também com os medicamentos corticoides. Ele inibe as vias que nós chamamos, né, no Medicaid de vias ciclooxigenase e lipoxigenase, mas especialmente as vias ciclooxigenases, que basicamente seria o mecanismo de ação do medicamento, né? Então ele tem um potencial muito bom no controle da inflamação. E sabe aquela pungência do gengibre, aquela picância que ele traz? Não subestime, aquela picância ela pode ser interessante para ativar alguns receptores que controlam a dor. Então o gengibre ele consegue ter efeito analgésico justamente por conta daquela pungência. E fora esses efeitos de redução da dor, redução da inflamação, o gengibre ele de maneira direta pode atuar nessa digestão, nessa eliminação de gases que traz aquela distensão abdominal para a gente após o consumo alimentar. Então dá para utilizar o gengibre pensando em todas as propostas que são muito parecidas com a da cúrcuma, e se a gente associar as duas raízes, nós vamos ter, né, na verdade os rizomas, nós vamos ter um benefício potencial. O gengibre ele é interessantíssimo para a saúde bucal também. Se você pegar um pedacinho do gengibre, colocar na sua boca e mastigar por um período, você vai perceber que até a sua gengiva ela fica mais limpa, né? Os dentes ficam mais limpos. O gengibre ele é utilizado também para a saúde,
para essa saúde dentária. Então, sabe quando você fica ali, vez ou outra, tem uma afta, machucou com a escova de dente, não sabe como, inflamou a região, não sabe como tratar? Não precisa buscar imediatamente os medicamentos. Testa um pedacinho de gengibre, eu tenho certeza que ele vai conseguir conter aí essa dor, esse incômodo na gengiva e vai conseguir deixar os seus dentes, inclusive, mais limpos. Então, fica aí essa possibilidade de alternativa natural de deixar os dentes mais em dias, né? O gengibre, se você parar para analisar, quando a gente esquece um pedacinho de gengibre numa garrafa, essa garrafa ela não embolora, ele tem um efeito antifúngico muito grande, antifúngico e também bactericida. O gengibre é excelente para controlar o que a gente chama de síndrome fúngica, quando a gente está com muito fungos no nosso organismo e também quando a gente está nesse processo de desbiose. O que é a desbiose? É quando a gente tem muita bactéria ruim no corpo e poucas bactérias boas. O gengibre e a cúrcuma também conseguem ter esse efeito de matar esse excesso de bactérias que são ruins para o organismo. Então, essas duas plantas que você com certeza já utilizou na sua alimentação, já utilizou no preparo dos seus alimentos, elas podem contribuir de outras formas. Então, sabe aquela dor reumática que tanto te incomoda? São duas plantas que podem ser bem empregadas. E no caso do gengibre também a gente faz por decocção, dá para utilizar as duas plantas, tanto cúrcuma quanto gengibre, no mesmo chá. É só você porcionar aí 1 colher de chá para cada planta e fazer uma diluição para 300 ml. E utilizar ao longo do dia, tá? Não tem importância se for utilizado à noite. O gengibre, apesar do efeito termogênico que ele pode trazer, ele não tem efeito estimulante, então ele não atrapalha o sono e ele também não vai trazer prejuízos para a sua pressão arterial. Só fico alerta para aquelas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, que pode sentir um certo incômodo. E como a natureza ela é muito individual, se você não se sentiu bem com aquela planta, você tem que respeitar o que seu corpo tem a dizer, tá? Então, uma outra situação que a gente precisa também lembrar que não seria indicado para aquelas pessoas que já têm anemias, aquelas pessoas que já têm uma anemia ferropriva, o ferro muito baixo no sangue, a cúrcuma não seria uma alternativa tão interessante nesse momento, tá? Porque ela pode depletar ainda mais o ferro. Tirando isso, a gente tem como aproveitar demais essas duas plantas diante de todos esses benefícios que elas trazem.